Bom, boa noite aí para todo mundo que está chegando na nossa live. Hoje eu tenho o prazer de conversar com um grande amigo, um irmão de verdade, um professor. Eu até peguei caneta e papel aqui, porque toda conversa com o João sempre é uma aula. Então eu quero aproveitar bem essa noite aqui para falar com ele e aprender muito. E para você que está acompanhando a gente aqui nas nossas redes sociais, tanto na minha quanto na do João, eu quero te desejar muito boa noite, dizer que você é bem-vindo. E se você quiser participar, compartilhar, fique à vontade também. O João vai ter uma chance melhor de se apresentar, mas eu queria fazer uma rápida apresentação dele para quem não conhece. O João, ele foi prefeito de Botucatu 2 vezes, ele foi presidente da FDE, a Fundação de Desenvolvimento para a Educação, foi secretário estadual de Educação do Estado de São Paulo, foi secretário municipal de Educação e hoje é secretário executivo do prefeito Bruno Covas, na capital do nosso estado, e é meu amigo, meu irmão, advogado também, formado em Direito. Eu admiro bastante o João. João, tá com você aí, fique à vontade, e é um prazer estar com você hoje. Edson, fiquei super feliz com esse convite, agradecer todos os amigos que estão aqui nos acompanhando, as nossas amigas também. Muito bom te rever, você que é um amigo querido, um irmão de muitos anos, estivemos juntos já algumas vezes, você que é um militante da Juventude Tucano, também da Ação Popular, da nossa querida Ação Popular, que trabalhou e compôs a chapa da Ação Popular junto com o Lucas Sorrido, que é um querido amigo com quem eu tive a oportunidade de trabalhar lá na FDE. Gosto muito do Luquinha, e o Lucas foi presidente estadual da Juventude do PSDB, junto com você, com o Jorge Sabe, mas toda aquela turma muito boa que vocês tinham lá. E o Lucas hoje é o nosso prefeito regional aqui da cidade de Tiradentes também, de Cidade Tiradentes, fazendo um belíssimo trabalho, e foi o Lucas que acabou nos aproximando, e eu passei a ter por você um carinho, um respeito muito grande. Então, estar com você hoje aqui, falar aí também bater esse papo junto com o povo de Ibaté, que deve estar nos acompanhando, seus amigos, você que tem um trabalho super legal aí na cidade de Ibaté, é um prazer muito grande. Você falou um pouquinho do meu currículo, mas você esqueceu de falar de uma coisa que é a que eu mais gostei de ter vivido e ter passado, que é uma coisa que você também já passou, né? Nós temos uma coisa em comum, que além de nós somos formados em Direito, nós também fomos presidente de Grêmio Estudantil, né? E esse foi meu primeiro desafio, eu acho que na política, foi quando eu tinha lá os meus 13, 14 anos, que eu disputei uma eleição para o Grêmio Estudantil da minha escola, do La Salle, lá em Botucatu, e a gente acabou construindo uma plataforma, um programa de governo, junto com uma série de amigos, e a gente ganhou a eleição. Você também, eu sei que você já participou de Grêmio Estudantil, e eu acho que essa é a primeira experiência que a gente tem, é uma experiência muito marcante, né, de você representar pessoas, de você representar o sonho das pessoas, a expectativa das pessoas. Então, eu sempre gosto de citar que, quando eu estou com alguém que já passou por isso também, de que essa talvez tenha sido, né, uma experiência que me marcou muito, porque eu acho que por conta dela que a gente acaba, às vezes, até entrando em consciente. A gente entra na política, mas não sabe de onde veio isso, né? E uma das coisas que me fez entrar na política, gostar de política, participar de política, foi exatamente a experiência que eu tive no Grêmio Estudantil da minha escola, uma experiência muito parecida com a sua também. Isso é muito legal. De fato, eu fui presidente de Grêmio Estudantil durante 1 ano, representante de classe, às vezes eu nem me inscrevia, mas o pessoal falava, não, você vai ser nosso representante, e também fui presidente do diretório acadêmico de Direito da faculdade. Foi muito bacana, e de fato, é o que você disse, você começa a nutrir esse sentimento, esse gosto pela coisa pública, por estar trabalhando e cuidar do interesse dos outros, que no fundo é o nosso interesse, né? O interesse coletivo, ele sempre acaba refletindo nos nossos interesses, no nosso bem-estar, e isso é muito bacana. E falando um pouco dessa questão da educação, eu já falei um pouco do seu currículo, e é inegável que você tem uma bagagem enorme para tratar desse assunto. Por onde eu passo, que eu acabo conversando com as pessoas, falando que eu te conheço, o que eu ouço é elogios. Pessoas que trabalham na área da educação, que tiveram contato com você durante o período que você teve na Secretaria Estadual, ou mesmo na Secretaria Municipal,
sempre ouço elogios, porque você, de fato, quando você começa a trabalhar numa área, você se engaja, e na área de educação você tem uma experiência grande. E aí, nós estamos passando, nesse período, um momento assim meio conturbado nessa área. E com a sua experiência, eu queria que você trouxesse para nós algumas reflexões do que você acha que nós vamos ter durante essa pandemia. Nós vimos que nós estamos com aulas suspensas, professores em home office, videoaulas, o Estado tem se movimentado, as prefeituras têm se movimentado para não deixar os alunos desguarnecidos, com um calendário muito atrasado, mas isso é inevitável. E quais, no seu modo de ver, quais são os principais problemas e quais serão os principais desafios nesse pós-pandemia? Olha, é uma excelente pergunta, porque a gente tem discutido muito isso, né, em todos os âmbitos, né, quais serão os grandes desafios na área da educação que nós vamos ter neste período e agora, se Deus quiser, o mais rápido possível, no período pós-pandemia, a gente não sabe quando, né? Eu tenho ouvido uma frase muito interessante que a gente, por conta da pandemia, hoje a gente tem mais perguntas do que respostas. E na educação também é verdade isso, né? A gente não dá para você arriscar dizer com toda certeza alguma coisa, porque é difícil ter muita certeza num momento como esse. Então eu fico um pouco com o pé atrás quando eu vejo algumas personalidades falando com tanta certeza que eu não tenho, né? Até acho, falo, puxa, eu gostaria de ter toda essa certeza que essas pessoas têm do que vai acontecer, mas eu não tenho. O que eu tenho são percepções que eu tiro de conversas que eu tenho com profissionais da área da educação. E uma das últimas conversas que eu tenho, que me fez ter uma convicção, é de que nesse período que nós passamos, a gente praticamente perdeu um semestre, né? Os nossos alunos perderam um semestre, os nossos professores, os educadores perderam um semestre, todos nós perdemos. Alguns mais, outros menos. A verdade é que houve um prejuízo, sim, objetivo no aprendizado dos nossos alunos. Em algumas circunstâncias, em algumas situações, esse prejuízo foi menor e para outros segmentos, em outras situações, esse prejuízo foi maior. A população mais pobre, a população mais vulnerável, aquela população que menos tem, né, e que menos recursos tem, sejam recursos financeiros, tecnológicos, condições de moradia, condições de saneamento básico, essa população foi a que mais sofreu. É a situação mais atingida pela crise. Porque quando você busca como opção a crise na área da educação um ensino à distância, um ensino remoto, né, contando com o acesso das pessoas, que as pessoas terão acesso às tecnologias disponíveis, isso é muito temerário, porque é uma parcela da população que tem acesso a isso. A parcela mais pobre da população não tem internet em casa, ou não tem computador, ou não tem um plano de dados com capacidade suficiente para ela poder assistir aula todos os dias, para ela poder se conectar com aquilo que está sendo disponibilizado para ela. Então, esses alunos, de fato, perderam. E eu conheço alunos, para você ter uma ideia, aqui a gente participa, o prefeito Bruno Covas, ele criou um programa muito bacana chamado Cidade Solidária. E o Cidade Solidária entrega uma série de itens de primeira necessidade por toda a cidade de São Paulo, desde cesta básica, kit de higiene, kit de limpeza, né, para atingir população de fato vulnerável, carente. E eu faço, às vezes que posso, e que sou demandado, algumas pontes entre algumas comunidades que pedem uma assistência da prefeitura nesse sentido. E conversando com essas pessoas, eles falam o seguinte: João, é muito difícil você exigir de uma criança que ela possa ter acesso a essas tecnologias quando na família eles moram em 30, 40, numa casa de 30, 40 metros quadrados, moram 6, 7 pessoas ali aglomeradas, a criança não tem um espaço de estudo adequado, em silêncio, com computador, com uma mesa, com condições mínimas para ela poder aprender, para ela poder estudar, para ela poder participar de uma videoconferência, de uma aula à distância. Então, esses alunos foram muito mais prejudicados do que outros. E no Brasil, há estudos de que 50% dos alunos não tiveram acesso, né, correto às tecnologias disponíveis, ou seja, metade dos nossos alunos não conseguiram aprender. E uma outra metade que teve acesso, ainda assim, eu conheço
alunos que falaram, olha, eu até tive acesso, mas eu não consegui me adaptar, não consegui me adequar às condições que eu precisava para poder aprender à distância. Então, é uma coisa muito nova. E muitos professores tiveram que se desdobrar, né, para conseguir chegar nesses alunos, porque também ninguém estava preparado 100% para enfrentar isso, né? Essa é uma realidade. E os professores, os governos, principalmente, muitos deles não tiveram condições de oferecer uma formação adequada para os professores para enfrentar esse tipo de realidade. Então, os professores tiveram que se virar nos 30, e muitos deles com engenhosidade, com criatividade, para poder atender essa nova demanda em tempo recorde, rapidamente, para que os alunos não pudessem sofrer os prejuízos, ou pelo menos para que a gente mitigasse os efeitos dos prejuízos dessa crise que a gente está vivendo. Então, isso é muito sério, A gente exigiu muito de professores, nós não demos para os nossos educadores as condições adequadas, muitos tiveram que se virar, que ter muita criatividade para poder chamar a atenção dos alunos, chegar nos alunos, para poder sensibilizar os alunos. Então, há um consenso entre todos nós, que, de certa forma, trabalhamos um pouco na área da educação, militamos e gostamos da área da educação, de que se tem uma coisa que a gente viu, é que os nossos educadores estão deixando um legado muito grande por conta dessa pandemia, que é a sua capacidade de criar, de construir situações a partir de situação absolutamente inusitada, como foi essa, e poder dar conta do recado como deram, né? Se não fosse essa criatividade, essa capacidade, essa vocação de muitos educadores, muito provavelmente a gente não teria atingido nem 50% dos nossos alunos com o ensino remoto. Nem isso. Agora, então isso eu acho que serve como um legado, que a gente tem que investir mais na formação do ensino remoto, a gente tem que investir mais em tecnologias, a gente tem que ter cobertura para todas as pessoas, para todos os alunos, disponibilizar banda larga para toda a população, principalmente para esses alunos, porque numa situação como essa foi aquilo que nós encontramos como solução, e isso não estava pronto, não estava preparado em pleno ano de 2020, ou seja, uma coisa que já poderia ter sido já superada, que é essa falta de cobertura, essa falta de acesso a essas tecnologias que nós temos disponíveis e que a população mais carente não conseguiu ter. Então, isso é uma coisa que a pandemia mostrou claramente, um fosso de desigualdade, né, daqueles alunos que têm condições para aqueles alunos que não têm condições. E depois exigir que esses alunos possam fazer uma avaliação no final do ano, como é o Enem, em igualdade de condições, é desconhecer a realidade que essas pessoas viveram durante o processo da crise sanitária que nós estamos vivendo agora, de saúde pública que nós estamos vivendo agora. Não dá para eles terem as mesmas condições, porque eles não tiveram as mesmas oportunidades, né? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante é essa questão dos educadores, do reconhecimento que se deve fazer para essa categoria, que a gente sabe muito bem que vira e mexe tem alguém que coloca dúvidas sobre o papel do professor, né? Está aí claro hoje de que o professor é insubstituível, não tem tecnologia que vai substituir o professor, né? Essa missão depende de muita vocação, é indelegável, é intransferível, né? Então, acho que isso é fundamental que a gente reconheça, parar de achar que o professor só quer que a carreira pública é o cara que quer ir lá para receber salário no final do mês. Está aí provado de que não é verdade. Muita gente boa se desdobrou com todas as adversidades que isso tem, né, que essa pandemia trouxe. Muita gente se mostrou extremamente vocacionado para esse processo de ensino e aprendizagem com as dificuldades que a pandemia trouxe. Então, a gente precisa reconhecer isso. É fundamental que a gente reconheça que o papel do professor foi fundamental, que nada substitui o professor, porque vira e mexe, tem sempre alguém com alguma ideia mirabolante de achar que pode trocar professor por conteúdos à distância, por outras coisas, e está aí mostrando que não é verdade, que não é bem assim. E outra coisa que eu acho, Edson, que a gente deveria se preocupar, que eu acho que é a coisa mais importante, eu vejo muita gente dizendo o seguinte: olha, nós temos que recuperar todo o aprendizado que foi perdido, ou seja, aquilo que não foi conseguido, que não foi transmitido, que não foi conseguido ser construído junto com os alunos, principalmente do ponto de vista curricular,
do ponto de vista do conteúdo, daquilo que precisava, daquele conteúdo que precisava ser transmitido e que não conseguiu ser, e que nós não conseguimos transmitir. Tem muita gente preocupada com isso. O aluno aprendeu menos, a gente não conseguiu cumprir a proposta que a gente tinha para o primeiro semestre e tal. Eu acho isso importante. E eu acho que nós temos que trabalhar também com reforço, fazer uma boa avaliação. Isso é uma coisa fundamental, tem muita gente falando disso e eu concordo, de que agora é o momento da gente preparar uma boa avaliação dos nossos alunos. O que se chama na área da educação de avaliação diagnóstica. O que é isso? Pegar principalmente esses alunos mais carentes, esses alunos mais pobres, que não tiveram acesso a essas tecnologias disponíveis, e fazer, se não der para fazer com todos, fazer pelo menos com esses alunos uma boa avaliação para saber como é que eles estão voltando, como é que está o ensino deles hoje, o aprendizado deles hoje, depois de praticamente aí 6 meses de ano letivo, ou seja, de 4 meses que nós temos. Então, essa avaliação precisa ser feita. Até, sem querer te interromper, mas só para complementar, nós estamos tendo algumas participações, até aproveito para dar as boas-vindas para todo mundo que entrou na live depois, e para vocês que já mandaram aqui o boa noite, muito boa noite para vocês. Tem muita gente aqui assistindo a gente, viu, João? Gente de Piracicaba, que nem o David Marcelino, o pastor Henry, lá de São Paulo, o Léo, o Gigante, Cipriano, lá de Tietê, o Everson, o Pedrinho, tem muita gente aqui, e 2 perguntas já surgiram aqui, e uma delas você acabou praticamente respondendo agora, que foi a do Cipriano. Primeiro foi a do Henry, ele falou sobre essa questão da pandemia, se nós achamos que por conta da pandemia mostrou a real importância de uma escolha certa no executivo. Acho que isso não tem dúvida, né? A gente, na verdade, não só no executivo, mas em todas as áreas, a gente precisa de pessoas que tenham um projeto de fato, né? Não adianta a gente colocar pessoas para dirigir as nossas vidas, né? Sem um projeto específico, um projeto detalhado para todas as áreas, e na área da educação é importante. E o Cipriano Ayala, ele é economista, até teve uma live aqui conosco já, ele fez uma pergunta um pouco mais complexa que você começou a responder, sobre essa questão dos estudantes, principalmente os mais carentes, se eles vão ter dificuldade, se eles vão ser prejudicados no ingresso à universidade e na inserção ao mercado de trabalho. Eu acho que já tem, de um modo geral, já tem essa dificuldade a mais. E agora vai ser inegável, né? Você acabou de citar vários fatores, de vários números de pessoas que não têm acesso às aulas, mesmo que à distância. Como é que elas vão acompanhar esse desenvolvimento? Como é que elas vão desenvolver as suas habilidades, né, educacionais nesse período? Eu acho que os alunos até de séries iniciais vão sofrer menos, porque esse conhecimento pode ser diluído ao longo do tempo. Mas principalmente os alunos que estão no ensino médio, a partir do primeiro ano, eles vão sofrer mais porque o tempo é mais curto para tentar, de alguma forma, suprir toda essa necessidade, né? Por isso que é fundamental que a gente jogue o Enem um pouco mais para frente, que ele não seja feito esse ano, para que a gente possa aproveitar esse semestre inteiro na recuperação, no reforço do aprendizado dos alunos, principalmente desses alunos que mais sofreram com a pandemia, que são os alunos de menor poder aquisitivo, de poucas condições. Esses alunos tiveram um prejuízo muito grande no seu processo de ensino e aprendizado. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está comprovado. O que a gente precisa agora é fazer uma avaliação para saber o quanto que eles deixaram de aprender em relação àquilo que eles deveriam ter aprendido, né? E aí, pegar esses 6 meses e fazer uma boa recuperação, um bom reforço em cima deles, quase que um atendimento customizado. Para isso, vai demandar contratação de professores, vai demandar foco, vai demandar investimento. Aí você tem um problema sério, que provavelmente os municípios vão ter queda de arrecadação. A educação tem 25% do seu orçamento atrelado a esta arrecadação que vai sofrer uma queda. Então, você tem investimentos para serem feitos num ambiente provavelmente de retração econômica. Então, são equações que não são simples, né? Mas é preciso investir agora, principalmente nos alunos mais carentes, eu estou dizendo, tenho insistido nisso, né, numa boa avaliação para saber como é que eles estão voltando
E isso você tem provas específicas para isso, para você identificar. Fala, olha, esse aluno tinha que estar já sabendo isso, a gente fez a prova aqui, ele não está sabendo. Então, aí você entra com reforço. Aí a gente vai entrar com uma dose mais forte de recuperação desse conteúdo que ele não conseguiu aprender, para a gente poder diluir isso nesses 6 meses e ele poder, principalmente aqueles que vão fazer o Enem e poderem competir, se é que isso será possível, de igual para igual, ou pelo menos em igualdade de condições com aqueles que não sofreram tanto com a pandemia. Eu acho difícil, eu acho que, de fato, esses alunos mais carentes vão ser sacrificados, porque eu vejo aí que o tempo, as condições que eles tiveram foram tão adversas que eu não sei se a gente tem condição de recuperar isso em tão pouco tempo, em 6 meses. Agora, então, eu espero que se jogue o Enem mais para frente para dar condições para que esses alunos possam fazer essa prova e terem um mínimo de esperança de poder aí ter uma boa colocação. Agora, o que mais me preocupa, Edson, é não só essa volta dos alunos do ponto de vista do seu aprendizado, mas como é que eles vão voltar do ponto de vista psicológico, né? Como é que eles estão hoje emocionalmente falando? A gente sabe muito bem que quem mais morreu na pandemia foi a população da periferia. Isso também está comprovado, que a população que tem menos condições foi a população que mais sofreu a pandemia, teve mais pessoas infectadas, contaminadas e também, obviamente, portanto, mais pessoas que vieram a óbito. Não são poucos os alunos que tiveram, infelizmente, tiveram um parente que faleceu, ou pelo menos conhecem alguém que morreu por conta do Covid-19. Não são poucos os professores que tiveram um colega de trabalho ou souberam de alguém que também morreu por conta do Covid. Então, a gente tem que cuidar da saúde mental, não só dos alunos, mas também dos nossos educadores. E eu vejo, às vezes, as pessoas falando pouco disso, só preocupado com o conteúdo, mas desconsiderando como é que esses professores, como é que esses alunos que trabalham, né, esses alunos que estudam na periferia, esses professores que trabalham na periferia, que às vezes tiveram um colega de trabalho que faleceu, ou conhecem alguém ali do território que também veio a óbito por conta do Covid, ou esse aluno que teve alguém da sua família, um avô, uma tia, que também veio a óbito por conta do Covid, como é que eles vão voltar? Qual é a situação emocional que eles se encontram para eles poderem retomar os seus estudos? E esses professores para que eles possam retomar o seu trabalho. Então, há que se preocupar com isso. Essas pessoas não são máquinas, né? Nós estamos falando de seres humanos que sofreram um processo de perda relevante, importante. E isso não pode ser desconsiderado, né? Nós não estamos falando de robôs. E eu acho que o poder público tem a obrigação de cuidar do ponto de vista psicológico, psicoemocional dessas pessoas, né? Para que a gente possa ter um ambiente mais saudável. Eu acho que agora é momento, principalmente na volta às aulas, é momento de cuidar de gente, de cuidar das pessoas, né? Mais do que ficar preocupado se aprendeu ou se não aprendeu. Né? Ou seja, se ele não aprendeu, é um problema. Agora, se ele não aprendeu e, além de tudo, ele conviveu com uma morte na família, né, por conta do Covid, o desafio é muito maior. É muito maior. Então, a gente não pode perder a dimensão humana dessa crise, né? Racionalizar até certo ponto, porque senão parece que essas pessoas estão todos aptos a voltar e amanhã vão começar a desenvolver os seus trabalhos, os seus estudos, como se nada tivesse acontecido. Nós teremos sequelas, e nós precisamos tratar dessas sequelas, porque há que se enxergar a dimensão humana de tudo isso que nós estamos falando aqui. Ô, João, até referente a isso, o Everson Silva, ele colocou aqui, ó, ele é meu irmão, tá? Só para você saber, mas ele está acompanhando a nossa live, e ele colocou aqui que o fator emocional ele é primordial para os testes. A gente passou por isso, por um teste conhecidamente difícil, não só no seu teor acadêmico, mas principalmente no teor psicológico, que é a prova da OAB, o exame da ordem. Eu me lembro quando eu fui fazer o exame, nas vésperas, umas 3, 4 semanas antes da primeira fase, eu entrei em parafuso. A ansiedade foi tamanha porque eu não sabia o que era pior, as pessoas dizerem que era muito difícil ou dizerem que não, mas para você é fácil. Então eu não sabia qual era a pressão
pior. E não é difícil a gente ver, a gente saber que todos os exames, o fator psicológico, ele manda muito. Nós estamos falando de fazer uma avaliação para ver o nível desses alunos. Os alunos que sofreram mais emocionalmente tendem a ter um desempenho inferior também nesse teste. Não só pelo conhecimento, mas sim também pelo fator emocional. Eu admito para você que até algum tempo atrás eu não tinha tanta dimensão de como é importante a área de saúde mental desenvolvida pelo SUS. Eu só tive essa dimensão a partir do momento que eu comecei a participar do Conselho Municipal de Saúde. Eu tive a honra de participar do Conselho Estadual e do Nacional em Brasília, da Conferência Nacional de Saúde, e eu via pessoas aguerridas defendendo uma melhor atenção para a área de saúde mental. E aí eu fui pesquisar sobre isso e ver que no Brasil se investe muito pouco em saúde mental. E como você disse, nós estamos, na verdade, vendo várias áreas. Essa pandemia, ela é muito difícil, ela é muito complicada, mas ela também serviu para expor algumas áreas que nós precisamos dar mais ênfase. E eu acho que essa questão da saúde mental, também atrelada à educação, acho que essa é uma demanda antiga. Você, como secretário de Educação e também nas suas demais atividades, você deve ter se deparado com isso, pessoas falando, olha, nós precisamos ter um acompanhamento psicológico dos alunos, os alunos estão tendo muito problema. Você deve saber disso, mas eu também, por essa questão da área social, acompanho muito e com tristeza, mas também tentando, de alguma forma, evitar isso, o nível de suicídios. E o nível de suicídio na população jovem, principalmente dos 16 aos 24 anos, é absurdo. E você vê isso acontecendo e, às vezes, até sendo desenvolvido nas escolas. Então, nós precisamos de um acompanhamento psicológico, um acompanhamento de saúde mental muito mais detalhado a partir de tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Não tenho dúvida. Você colocou um ponto que é um dos grandes desafios da educação e que a maioria dos educadores, quando enxergam a educação somente do ponto de vista da educação, acabam desconhecendo a importância da intersetorialidade dentro do processo de aprendizado. Você não consegue, principalmente nos territórios mais vulneráveis, você desenvolver com eficiência um processo de aprendizado se você não tiver uma rede de proteção social funcionando bem. E para isso você precisa que todas as pastas possam trabalhar em conjunto, imbuídas os mesmos propósitos. Eu tive a oportunidade de ser prefeito de Botucatu, como você acabou citando aí no começo, um dos maiores desafios que você tem na gestão pública é fazer com que as pastas conversem, dialoguem, trabalhem de forma integrada, porque a gente fica verticalizando as estruturas, vou ter secretaria, vou ter isso. Cada vez que você verticaliza muito as estruturas, você distancia cada vez mais as pastas. Então, quanto mais horizontal for, é mais fácil que as pessoas conversem, dialoguem e construam políticas integradas intersetoriais. Não dá para a gente, num território conflagrado, num território com muita vulnerabilidade do ponto de vista social, econômico, não dá para você achar que você vai chegar numa escola e que você vai construir um ambiente saudável de aprendizado se você não tiver políticas integradas com a área da assistência social, com a área da saúde, com a área da moradia. Não é possível você imaginar que uma criança, no momento que ela entra na escola, ela deixa tudo que ela vive para trás, e que ali muda, ela vira uma chavinha e ela vai conseguir aprender como se nada do que ela vive fosse importante e contribuísse para o seu aprendizado. A criança mora num ambiente sem saneamento básico, não tem um acompanhamento da rede de saúde, da proteção de direitos básicos do cidadão. E aí você acha que ela tem problema de família desestruturada. Não é possível você achar que se uma rede de proteção não trabalhar em favor dessa criança, que ela vai conseguir atingir os resultados desejados na área do seu processo de ensino e aprendizagem. Ela não vai, ela vai ter muita dificuldade.
E não cabe a professor, por mais vocacionados e capazes que eles são, tem coisas que os professores não conseguem fazer e nem é papel deles. E a gente vem sobrecarregando os educadores de uma tal forma, dando para eles tarefas, né, que são de outras áreas de atuação, que muitas vezes não funcionam, e o professor acaba tendo que visitar a família, acaba tendo que acionar a Secretaria de Saúde, acionar o Conselho da Criança e do Adolescente, fazendo coisas que tiram dele o foco naquilo que de fato ele deveria estar fazendo, porque outras áreas não estão atuando. Você percebe? Então você vai sobrecarregando a escola. A escola já é um ambiente de muita convergência, ou seja, ali converge tudo. Dentro de uma escola, a gente enxerga todo o território. Você vê quais são os problemas de segurança que o território onde aquela escola está localizada, você consegue enxergar se pela escola você consegue ver se tem problema de segurança no bairro, você vê problema de violência contra menor, você vê problema da área da saúde. Quantos alunos que não chegam na escola e tem déficit de aprendizado, e depois que você identifica que o problema dele é um problema oftalmológico, e que você, tratando o aluno com óculos ou levando ele até um especialista, muda completamente, né, a sua capacidade de aprendizado. E isso é a escola que identifica. Então, a escola, ela é um ambiente muito vivo, que você consegue enxergar muito do território dentro dela, dos desafios que o território tem dentro dela. Porque você vê a criança doente, quando você vai identificar, ao ver a criança doente, você vê que a criança não tem saneamento básico, que ela vive em contato com o esgoto, né? E é por isso que ela tem muita diarreia, né? Tudo isso você identifica dentro da escola. Então, você identifica a criança que chega cheia de hematoma, né? Então, você percebe que é um ambiente que tem violência doméstica. Tudo isso o professor vê. Tudo isso o professor vê. Agora, é papel do professor ter que lidar com tudo isso sem uma estrutura de apoio das outras pastas. Você acaba sobrecarregando o profissional, né? E depois você exige dele que ele consiga dar respostas, mas ele está super sobrecarregado e não consegue atender essa demanda do jeito que a gente espera. Por quê? Porque tem falhas na organização do sistema de atendimento de todas as pastas. Então, é um desafio enorme e a pandemia mostra isso, né? Isso não sou eu que estou falando, a pandemia mostra. Aqui em São Paulo, o Edson, o Bruno Covas, nosso prefeito, acabou de publicar um decreto onde ele regulamenta um auxílio hospedagem para as mulheres vítimas de violência, com prioridade para aquelas mulheres que têm filhos na primeira infância. Por quê? Porque a pandemia, a necessidade de todos ficarem em casa por conta do distanciamento social, em algumas famílias onde eventualmente acontecia algum tipo de violência doméstica, né, às vezes até por conta do alcoolismo, esses números aumentaram. Então, hoje a pandemia trouxe isso também à tona. Mais mulheres estão sendo agredidas, espancadas, mais crianças violentadas, né, por conta dessas aglomerações que acabaram acontecendo por conta do distanciamento. E o poder público tem que reagir, tem que dar resposta. Aqui o prefeito deu uma resposta rápida. Já colocou R$400 por mês para que essas mulheres que estão sofrendo essa violência possam ter um auxílio para poder sair de casa e pagar o aluguel e se distanciar, com o apoio, inclusive, da justiça, porque muitas delas têm medidas cautelares, medidas que as protegem, para que elas possam sair de casa e ter... Agora, por que muitas mulheres não saem? Porque elas não têm para onde ir. Então, elas têm que conviver com o agressor, porque elas não têm para onde ir, porque elas dependem, às vezes, até financeiramente do agressor. Então, é papel do poder público ter um auxílio financeiro para, pelo menos, elas poderem sair dali do raio do agressor e poder pagar o seu aluguel para o seu filho pequeno. Então, tudo isso a pandemia nos mostra, a sociedade nos mostra quais são as suas mazelas, né? E a gente precisa responder rapidamente a todas elas. Até falando sobre isso, o Everson fez uma pergunta que trabalha sobre a questão do investimento e que, lógico que você vai dar a sua opinião, mas eu tenho uma visão a respeito disso. Ele fala, na nossa opinião, porque o Brasil ocupa posições ruins no ranking mundial de educação, mesmo tendo investimentos acima da média de países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE.
Um dos fatores é que o investimento em educação, ele é dividido. Investimos em educação, mas não se usa só em educação. Você acabou de citar diversos problemas que acabam chegando à escola, até a escola, e a escola tem que absorver. Então, o investimento ele é alto, mas ele é subdividido, porque nós temos diversos problemas que chegam na escola. Então, assim, nós temos um investimento que é considerável, e ainda bem que nós temos, mas ele ainda assim é insuficiente, porque a escola tem que tratar de assuntos como esse que você acabou de dizer. Cuidar dos alunos que têm problemas de saúde, cuidar de áreas insalubres, verificar essas áreas. Eu tive até há pouco tempo a curiosidade de verificar falando sobre a pandemia, né? Nós estávamos falando sobre a questão de por que pessoas da periferia acabam morrendo mais. Tem um número, infelizmente, de mortalidade maior em relação a outras áreas. Porque nós vivemos em um país de áreas insalubres. Nós acabou de ser aprovado, né, no Congresso Nacional, o Marco Regulatório do Saneamento Básico. Como você disse, quase que inimaginável que nós, em 2020, ainda tenhamos que tratar assuntos como falta de água e falta de saneamento básico. Nós não temos tratamento de esgoto. E essas pessoas, elas acabam contraindo, têm problemas, comorbidades desenvolvidas desde logo, e que acabam afetando toda a sua vida, todo o seu desenvolvimento, toda a atenção durante o ensino, enfim, nós temos diversos problemas, mas aí você tem também a possibilidade de falar sobre isso, sobre a questão do investimento versus o ranking. Nós temos um problema de investimento. Primeiro que eu não acho que a gente tem um investimento suficiente em educação, como muita gente fala. Eu acho que a gente ainda precisa investir mais em educação. E além de aumentar o investimento, eu acho que a gente tem que qualificar o gasto. Como é que a gente pode fazer isso? Principalmente colocando mais recursos nas áreas, nas situações que exigem um olhar mais especial, mais atento do poder público. As redes de educação, eu tive a oportunidade de trabalhar em rede municipal aqui na cidade de São Paulo e tive a oportunidade de trabalhar na rede estadual de São Paulo. A rede estadual de São Paulo, assim como a municipal, ela é muito heterogênea. As redes são heterogêneas. As escolas não são iguais em todos os lugares. Uma escola, Edson, eu aprendi isso no trabalho, no dia a dia, como secretário de educação. Escola é que nem filho, cada um é de um jeito. Às vezes elas estão a 1,5 km, 2 quilômetros uma da outra, mas elas são diferentes. Elas são diferentes. Difícil você ter uma escola igualzinha uma da outra, por mais próximas que elas podem estar. Então, se você não identificar isso, e se elas são como filhos, ou seja, cada um é diferente do outro, porque filho, cada um é diferente do outro. Pode reparar, eu tenho dois, tenho um casalzinho, a Manu e o Vitor. São completamente diferentes, são personalidades diferentes, é diferente. Né? E são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, têm as mesmas condições e são diferentes. A escola também é assim. Então não dá para você querer tratar todos da mesma forma. Você precisa customizar o atendimento, você precisa entrar, né, nas características que acabam mostrando as suas diferenças. Ou seja, olha, essa daqui tem essas características, por isso que ela é diferente completamente das outras. Eu conheci porque eu percorri o estado de São Paulo inteiro quando eu fui secretário de Educação, e eu fui em escola na aldeia Tequaporã, em Itaporanga, lá na divisa com o Paraná, que é uma escola indígena. Então lá tem uma característica, uma especificidade, você tem que ter uma proposta para aquela situação que é diferente de outras escolas, de outras regiões. É a mesma coisa quando você vai lá no Vale do Ribeira, mesma coisa quando você vai lá no Vale do Paraíba. Eu andei o estado inteiro. Quando você vem aqui na Grande São Paulo, aqui no Jardim Paraná, na zona norte de São Paulo, que a realidade é outra, completamente diferente da realidade da minha cidade. Então, assim, se você não entender as diferenças, a diversidade das redes e, principalmente, o quanto essas escolas elas estão dependentes do território onde elas estão localizadas, porque não dá para você separar uma escola do território onde ela está. Por melhor que ela seja, ela sempre vai sofrer influência do território. Então, você tem que ter esse olhar
para que você possa dizer o seguinte: bom, eu tenho esse dinheiro, eu vou distribuir igual para todos. Eu acho isso um equívoco. Eu, João, acho isso um equívoco. Primeiro, você tem que ter um olhar, você tem que conhecer as diferenças de cada uma das escolas. Né? De cada uma das escolas. Quais são as suas especificidades? Quais são os seus desafios? O que ela tem aqui que a gente precisa, de fato, enfrentar? E aí você põe dinheiro naquela escola para fazer aquele enfrentamento. E não é colocar igual para todos. Então, acho que a gente tem no país um grande desafio, que é dar primeiro e mais para quem mais precisa. É fundamental isso. Primeiro, você atende quem mais precisa e você coloca mais recursos para quem mais precisa. Aquelas escolas que já têm uma situação mais favorável, mais confortável, né, elas têm que ter investimento, mas talvez elas não tenham que ter o mesmo ritmo de investimento daquelas que mais precisam, daquelas onde os alunos, se a gente não investir pesado, colocar bons professores, investir na infraestrutura, se a gente não melhorar o entorno, esses alunos vão ficar para trás. E as pessoas ficam para trás. Nós vivemos numa sociedade que produz desigualdade. Produz desigualdade, a verdade é essa. A nossa sociedade é uma sociedade desigual e produz desigualdade. Se a gente ficar parado hoje, Edson, se você não fizer o que você faz, se a gente não trabalhar aqui e milhões de pessoas não fizerem o que elas fazem, né, a gente vai produzir desigualdade. A gente produz menos ou mais desigualdade por conta, né, desses trabalhos que todos fazem aí em busca de ter uma sociedade mais justa, com mais oportunidades para todos. Então, a gente vive numa sociedade assim. O que a gente precisa é ter políticas que possam combater as desigualdades. Eu acho que na área da educação precisa investir mais em quem mais precisa. Então, investir igual para todos, na minha opinião, é aumentar as desigualdades, porque você vai dar, às vezes, para aquele que não precisa tanto, em detrimento daquele que precisava de um olhar mais especial. Eu sou de origem árabe, né, de origem libanesa, e tem um ditado árabe que diz o seguinte, que um dia perguntaram para a mãe árabe, né, qual era o filho que ela mais gostava. E ela respondeu: o pequeno até que cresça, o doente até que cure e o distante até que volte. Ou seja, tem que ter um olhar especial para aquele que está numa situação mais desfavorável. Qual é o seu filho preferido? O pequeno até que ele cresça. Então ele precisa de mim agora, porque ele é pequeno e ele não tem condição de se defender sozinho. E o doente até que ele cure, até que ele sare. Por quê? Porque ele precisa de uma atenção especial, ele está doente. E o distante até que ele volte. Então, essas coisas a gente precisa levar para a área da educação. Isso não é conversa mole. Isso acontece. A gente precisa levar nas comunidades mais carentes os melhores professores. A gente tem que ter as melhores escolas. Essas comunidades, onde esses alunos não têm acesso à internet em casa, elas têm que ter cobertura plena de banda larga para que esses alunos possam ter acesso às tecnologias. Então, é nesses lugares que estão os desafios. Então, a gente precisa investir mais nesses lugares. Não dá. Eu vou te contar uma historinha, que eu vivi isso na pele. É rapidinho. Em Botucatu, a gente, em 2015, saiu o resultado do IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que mede ali o aprendizado dos alunos. É uma das avaliações que medem, aliás, nacional, respeitada, que mede o aprendizado dos alunos. E a gente tinha uma escola. Botucatu é uma cidade, a minha cidade, eu era prefeito, fui prefeito lá de 2009 a 2016, e no final do meu mandato, 2 anos antes de terminar o meu mandato, saiu o resultado do IDEB, e a gente teve uma escola em Botucatu, na entrada principal da cidade, num bairro complicadinho, em que Pedra ela está do lado de uma avenida importante, ao lado de empresas importantes, do Corpo de Bombeiros, da Sabesp, da regional da Sabesp. Ela ali do lado, ela vivia num território onde tinha prostituição na rua, onde tinha tráfico de drogas, e a hora que a gente abriu as notas das escolas em Botucatu são boas, não são ruins. A gente já tinha, em 2015, uma nota 6, uma média 6 no IDEB, que era o que o Ministério da Educação preconizava para as escolas de Botucatu para 2020. Ou seja, a gente já tinha atingido em 2015 aquilo que se esperava das nossas escolas como uma média de nota em 2020. Mas tinha uma escola, então a média das escolas era nota 6. E tinha uma escola lá, e essa da entrada da cidade, do lado desse bairro, com prostituição na rua, com tráfico de drogas, com uma série de dificuldades. Tinha uma escola lá que tinha, a nota dela era muito diferente da média das demais. Era 4,5. A maioria era 5,6, 6, 6,5, 7, e ela tinha 4,5. Ela estava lá, o patinho feio lá atrás.
Essa escola se chama Américo Virgínio dos Santos. E quando saiu a nota 4,5 e as outras tudo uma nota mais alta, eu chamei a diretora e a secretária de Educação para a gente conversar. E a diretora me falou, olha, prefeito, nós temos um problema, a gente tem problemas aqui que não estão dentro da escola, mas que refletem na escola e no aprendizado dos alunos. E eu falei, mas do que você está me contando? Ela falou, o que você está me falando? Ela falou, olha, nós temos um problema de tráfico de drogas no entorno da escola e ninguém toma providência. Nós temos um problema de prostituição na porta da escola, ninguém toma providência. Nós temos uma série de dificuldades que a gente não tem poderes dentro da escola para atuar. A gente consegue, dentro da escola, fazer um trabalho, até envolver as famílias, mas está muito difícil. E ali, naquele momento, Edson, sabe que eu percebi? Que o culpado era eu, o prefeito. Que eu estava pedindo para ela algumas informações, e quando ela me deu as informações, eu virei para ela, para a diretora Paula, eu falei, Paula, a Paula era a diretora lá, aliás, uma ótima diretora. Eu falei, Paula, o seu problema sou eu. Porque eu que estou sendo omisso, incompetente, incapaz, que não estou conseguindo resolver esses problemas que você está me relatando e que é papel do prefeito resolver. Como é que a diretora da escola vai resolver o problema de prostituição do bairro? Ela não tem condição. Quem tem que resolver isso é o poder público. É o prefeito, são as forças vivas da cidade. Como é que ela vai resolver o problema do mato alto nos terrenos, no entorno da escola, onde as pessoas iam lá, escondiam droga, faziam sexo? Ela não tem condição, ela não vai pegar enxada e carpir o mato no entorno da escola de terreno privado. É o poder público. Então, o grande culpado era eu. E eu falei isso para ela. Falei, olha, eu que sou o incompetente aqui, eu estava indo para o meu 7º ano de mandato. Ou seja, eu já tinha 6 anos e apareceu aquele problema na minha frente, no meu colo, e eu falei, olha, nós temos que tomar providência, porque as nossas crianças estão sofrendo. A gente tem um problema objetivo, que é o seguinte, as crianças não estão aprendendo por conta disso. Né? E relatos, mas dezenas de relatos de crianças que sofreram todo tipo de violência. Né? Então, aí o que a gente fez? Conversei com o juiz da Infância e da Juventude, o doutor Josias, conversamos com o Ministério Público, Polícia Civil, Guarda Civil Ambiental, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, pegamos as empresas grandes que trabalhavam, que tinham as suas sedes ali perto, e envolvemos todo mundo. Olha, vamos fazer um diagnóstico. Vou te relatar. O asfalto do bairro, uma porcaria. Iluminação pública do bairro, fraca. Tinha uma pista de skate do lado da escola, totalmente degradada. E eu era prefeito porque eu estava lá fazia 5 anos. Já era prefeito. A pista de skate estava degradada. O centro comunitário não tinha atividades. Poucas atividades no centro comunitário do lado da escola. A prostituição, vamos identificar essa prostituição. Prostituição na rua. Prostitutas e travestis que às vezes estavam cheirando ali. A gente pegou numa câmera de monitoramento que a gente instalou, pessoas usando cocaína 3 horas da tarde do lado da escola. Então, a gente viu que é o seguinte, a ausência do poder público naquela região era uma coisa absurda. Quem era o culpado? Porque eu sou o prefeito. Então, fizemos todo esse diagnóstico, identificamos todos os problemas, e eu falei o seguinte, nas reuniões, a gente fazia grandes reuniões, eu falei o seguinte, olha, gente, mas a gente não está aqui para provocar uma política higienista, para tirar fulano, mandar embora, nada disso. Nós estamos aqui lembrando que o foco é o aprendizado dos alunos. Tudo que a gente for fazer tem que reverter no final para a melhoria do aprendizado dos alunos. Se a gente fizer um monte de coisa, recuperar o asfalto, melhorar a iluminação, arrumar a pista de skate, o centro comunitário, mas daqui 2 anos tiver a ideia e os alunos não aprenderam, nós podemos pegar o nosso chinelinho e ir embora para casa porque nós fracassamos. Está combinado isso? Está combinado? Está claro isso? De que o foco é fazer tudo isso, mas isso é meio. Qual é o fim? A finalidade é a melhoria do aprendizado dos alunos. Daqui 2 anos, quando sair o IDEB, esses alunos têm que ter melhorado as suas notas. Porque daí a gente pode comemorar. Se não, só arrumar o asfalto pelo asfalto é legal, mas não é isso que está nos motivando aqui. Ok. Aí começamos. Aquilo que era da prefeitura, da sociedade civil, começamos a atuar no entorno da escola. Melhoramos a pista de skate. A gente aumentou a multa para quem deixar o mato alto. Para você ter uma ideia, em Botucatu custava para carpir um terreno R$250. Quem fazia esse serviço cobrava lá R$250 para fazer um serviço desse.
a multa era de 200. Estou dando um exemplo, não me lembro exatamente. Então, era mais vantajoso para o dono do terreno tomar a multa e deixar a prefeitura depois carpir, do que ele contratar alguém para carpir, porque era mais caro. Então, estava tudo errado, tudo errado. Aí a gente aumentou a multa. Por quê? Porque a gente identificou que esses terrenos baldios de proprietários que largam lá o terreno, com mato alto, era droga, prostituição e tal. Então, muda a lei, aplica a multa, endurece, presença da polícia, presença da Guarda Civil, muito diálogo com a comunidade. Eram reuniões intermináveis que eu fazia pessoalmente. Antes de chegar com a polícia, diálogo. Só que quando você não consegue, por exemplo, na questão dos bares que estavam funcionando de madrugada e que de bares não tinham nada, eram pontos de prostituição, pontos de distribuição de drogas, caça ao alvará, polícia, Guarda Civil, câmeras de monitoramento. Porque como a prostituição era prostituição de rua, o que a gente fez? Colocou câmeras de monitoramento nas ruas, porque daí os consumidores da prostituição pararam de ir porque a gente filmava o carro. Então você filma a placa do carro. E quando você filma a placa do carro, pegamos o cara que o carro era da empresa. E ele estava indo consumir prostituição com o carro da empresa. Quando as pessoas... E a gente colocava em todos os veículos de comunicação, olha, tem câmera de monitoramento lá na SECAP. Então os caras já não iam mais porque eles tinham medo de ser filmados. Entendeu? Então caiu a prostituição, que jeito? Você inibindo o consumo, ou seja, você não deixa mais as pessoas que iam lá consumir prostituição, você tira as pessoas da rua. Então tudo isso começou a ser feito. Trocamos iluminação pública, iluminação de 150 watts para 300 watts, faz encapeamento asfáltico, enfim. E a Paula, a diretora da escola, trabalhando com as famílias dentro da escola. Projetos pedagógicos, trazia a família de final de semana. Tinha uma pessoa que ligava todo dia na casa dos alunos, para você ter uma ideia, dos alunos que tinham faltado, para saber se estava tudo bem. Olha, hoje o Edson faltou, vocês estão bem, está precisando de alguma coisa, quer alguma ajuda, o que aconteceu? Então, tudo isso, a gente foi criando um programa. Esse programa chamava Meu Bairro Melhor. Mas o foco era no aprendizado dos alunos. Bom, resumindo, fizemos um trabalho, investimos recurso, tiramos recursos de outros lugares para investir naquilo, porque naquele momento era o filho que precisava, era aquela escola que precisava. Você não adiantava investir nas outras. Aquela que estava precisando era aquela ali. A escola que precisava era aquela ali. E começamos esse trabalho. Para você ter uma ideia, foi feita a prova do IDEB, depois de 2 anos saiu o resultado. Essa escola saiu de 4,5 para 7,3. Para 7,3. Assim, quem é da educação sabe que você sair de uma prova de 2015 para 2017, em um ano, você crescer de 4,5 para 7,3 é super difícil. Mas quem fez isso? Foram eles. Foi a comunidade que entendeu que é o seguinte, olha, nós não podemos viver aqui aprisionados numa situação onde as nossas crianças não estão conseguindo aprender. Né? Olha o que nós estamos provocando nessas pessoas que são desprotegidas. Então, foi um trabalho muito legal. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, Edson, não dá para você não reconhecer essas especificidades. Não dá para você fazer investimentos de forma homogênea, desconhecendo que tem aquele que precisa mais. E é para ele que o poder público tem que atuar, para aquele que mais precisa. Então, em educação, o dinheiro é suficiente? Eu não acho que é suficiente. E mesmo que fosse, a gente tem que qualificar o gasto. Como é que você qualifica o gasto? Quando você consegue enxergar que você precisa atender mais essa escola, porque neste momento é essa escola que tem problema, aqui que falta professor, é aqui que a gente precisa ter os melhores professores, é aqui que a gente precisa ter tecnologia, é aqui que a gente precisa ter equipamento, é aqui que a gente precisa ter infraestrutura, é aqui que a gente precisa oferecer condições, porque senão esses daqui, por conta da sua situação socioeconômica, vão ficar para trás. Eu acho que essa questão resume bem o fato de ter um olhar individual, né? Você olhar para as características das pessoas, das sociedades, do entorno de uma forma geral, só que olhando a individualidade. Lógico que não é ser individualista, segregar esse, aquele outro, nada disso. Mas é você entender o que aquela pessoa está passando, o que aquela escola está passando. Eu acho que a sua colocação foi muito, muito bem feito. Como eu disse no começo, né? Falar com você é uma aula.
Eu me lembro de uma outra história que você contou e que cabe nesse assunto também, que é até para uma pergunta que foi dita aqui, que reflete a questão, aquela questão clássica, né? Qual o tamanho ideal do Estado? O Estado tem que ser máximo, o Estado tem que ser mínimo, tem que ser tudo do Estado, tudo tem que ser privado. Eu acho que você deixou bem claro que o Estado ele tem que ser do tamanho necessário. Onde o Estado precisa atuar, o Estado tem que atuar. E eu me lembro de uma história que você disse sobre não adianta nada no final do mês o prefeito chegar com uma planilha de Excel e falar, olha, economizamos do nosso orçamento inicial, sei lá, 20%, só que a Dona Maria continua sem o acesso ao transporte público, a rua dela continua sem asfalto, a iluminação continua precária, colocando ela em risco, porque ela vai ter que trafegar por ruas escuras. Tudo isso interfere. Então, por isso até naquela questão, quando eu comecei a falar, foi justamente sobre isso. São problemas externos que refletem na educação, que estão totalmente interligados e que, se não forem sanados, se o gestor não tiver... isso que você fez, essa meia-culpa, né, de falar assim, não, o erro está em mim, eu não fiz o meu trabalho. Eu estou dizendo que eu aprendo com você, porque isso é difícil você ver um gestor, um prefeito, um cara que está na direção de algo, falar assim, não, o culpado disso aqui, eu estava cobrando outra pessoa, mas o culpado sou eu. Isso é fundamental, porque a partir do momento que você determina e você reconhece o lugar que você está, o ponto que você está, você consegue desenvolver a partir dali. Quando você fica achando que está tudo bem, não, que o erro está sempre no outro, você não consegue desenvolver. Até acho que para a gente ir para os nossos finalmente, que a gente está falando há bastante tempo aqui, eu sei que você tem horário para cumprir. Falando, para finalizar essa questão do pós-pandemia, o doutor João Bosco, advogado também, querido amigo, ele fez uma pergunta aqui. Edson e João, boa noite, né, na fase pós-pandemia, do novo normal, segundo os especialistas, as escolas não serão mais as mesmas. O que os municípios poderão fazer para o enfrentamento dessa nova realidade? Parabéns pelo debate, parabéns principalmente para você, viu, João? Eu sei disso. Obrigado, João Bosco, prazer, viu, tê-lo aqui com a gente. Ótima pergunta. Eu acho que uma das coisas que eu sugiro é o que a gente está procurando fazer aqui. Os municípios precisam fortalecer as suas redes de assistência, suas redes de proteção. Primeiro, para acolher as pessoas. A gente está lidando com morte e a gente não pode banalizar as perdas. Achar que as vidas não importam, que isso é assim mesmo, né? Que 60 mil pessoas, 70 mil pessoas num país de 200 milhões não é nada. A gente não pode banalizar isso. Então é importante, alguém conhece uma pessoa que passou por uma família ou um amigo que pode ter passado por isso, né? Então a gente precisa cuidar disso. Eu acho que cuidar das pessoas. Esse é o grande desafio, principalmente do poder local. Que é aquele que tem mais ferramentas, instrumentos para poder chegar nas pessoas e poder acolher as pessoas. Então, eu acho que um grande desafio que a gente tem no pós-pandemia é, de fato, construir políticas públicas integradas. A área da segurança, a área da saúde, a área da educação, né, a área da assistência, para que a gente possa fazer esse enfrentamento compreendendo quais são as dificuldades, quais foram as dificuldades que as pessoas encontraram, quais foram os abalos emocionais e psicológicos que essas pessoas tiveram e propor para elas uma política pública que possa gerar nessas pessoas uma expectativa de um novo momento, né? Porque nós vamos viver um novo momento, um novo normal, mas não dá para a gente desconhecer as perdas, né, que a sociedade teve nesse período. Então, eu investiria muito nessa rede de proteção, sabe? E nessa política intersetorial, fazer de fato, criar comitês para que secretário de saúde, secretário de educação, secretário de assistência, secretário de habitação possam ter um bom diagnóstico desse período de pandemia, ou seja, o que aconteceu de fato, sair dos gabinetes. Eu acho que isso é fundamental, tem que sair do gabinete, ir lá na ponta, conhecer a realidade, ouvir as pessoas, para ter as melhores impressões e percepções para construir políticas públicas, e não ficar com um manualzinho, com uma receita de bolo pronta para a situação que a gente nunca viveu, entendeu? Porque eu vejo um pouco isso, as pessoas com muitas respostas prontas para situações que a gente nunca viveu. Então eu fico me perguntando de onde que elas tiraram isso, de onde que elas tiraram isso.
Então precisa ter um pouco de pé lá no chão, na vida real, né? Sair dos gabinetes, do ar-condicionado, tirar a gravata e ir para lá, para poder ter certeza do que aquilo que as pessoas viveram, ouvir as pessoas, principalmente nos lugares mais distantes dos centros, né? E sentir o que as pessoas sentiram, de fato. Porque isso enriquece a tomada de decisão. A melhor decisão, Edson, é sempre aquela que você tem mais informações para poder decidir. Quanto mais informações você tem, melhor é a sua tomada de decisão. Então, quando você toma a decisão de dentro do gabinete, ouvindo meia dúzia de assessor, que só fala o que você quer ouvir, a chance de você errar é enorme. Então, tem que sair. Tem que sair para conhecer as realidades, ouvir muito, e depois você volta com uma bagagem enorme de informações para que você possa tomar as melhores decisões. Do ponto de vista da educação, eu não tenho dúvida, que a gente tem que contratar mais profissionais, porque nós vamos ter menos alunos por sala de aula. Porque vai ser obrigatório ter menos alunos por sala de aula. Eu conheço escolas que tem 35, 40 alunos por sala de aula. Então não vai dar mais para ter isso. Nós vamos ter que diminuir pela metade. Se a gente vai diminuir pela metade e a gente não tem espaço físico suficiente, como é que nós vamos lidar? Quais são os espaços que nós vamos construir ou ter disponíveis? Porque a gente vai ter agora, se a gente tinha 40 pessoas numa sala e a gente vai ter 20, onde que nós vamos colocar os outros 20? Então, isso é um desafio. Nós vamos ter que ampliar os espaços rapidamente. Isso não se faz só construindo. Vai ter que ter criatividade para buscar outros espaços e ocupar esses espaços. E a sala de aula pode ser onde a gente quiser. Esse também eu acho que é outro paradigma que a gente vai ter que romper aqui. A sala de aula, onde é a sala de aula? A sala de aula é dentro da escola? Mas ela também pode ser em outros lugares. Ela pode ser num teatro, ela pode ser num museu, ela pode ser numa praça pública, né? A sala pode ser onde a gente quiser. Quando você tem bons profissionais, bons professores, bons educadores, eles dão aula numa praça e os alunos vão aprender numa praça. Então, tudo isso tem que estar no radar do bom gestor, né? Sair da caixinha. A gente não vai ter soluções simples, pré-formatadas por meia dúzia de técnicos, para uma situação como a gente vai viver no pós-pandemia. É preciso sair da caixinha, pensar fora da caixinha, né? E poder ouvir as pessoas para que a gente possa ter construção, para que a gente possa construir políticas públicas que façam sentido para as pessoas. Ou seja, que tenham, de fato, a adesão das pessoas. E, para isso, elas precisam participar dessa construção. Não pode vir de cima para baixo. Eu apostaria muito nisso, no fortalecimento de uma rede de proteção social, né, de um acolhimento dessas pessoas que sofreram perdas importantes, né, e também apostaria na criatividade, principalmente na área da educação, para que a gente possa preparar os ambientes de aprendizagem, que não serão só os ambientes tradicionais, como a sala de aula dentro de uma escola. Então, para tudo isso, a gente tem que se reinventar e tem que apostar e investir no professor. Eu acho que todo mundo foi um pouco professor. Todos os pais, nessa pandemia, acabaram sendo um pouco professor. Se viram no papel, se não de um professor, pelo menos de um tutor, né? E viram a dificuldade que é. Hoje, se tem uma coisa que todo mundo, eu acho que é uma certeza inescapável, de que o professor tem um papel, tem um trabalho preponderante e que não é fácil. Então, quem fica achando que ser professor é fácil, que é não sei o quê, e às vezes desqualifica o papel do professor, as pessoas viram de quantos pais que eu encontrei que falaram, nossa, eu estou com dificuldade, eu fico meia hora com meu filho para poder acompanhar os estudos dele, a lição dele, e já sinto dificuldade. Isso é o que o professor vive todo dia. Isso é o que o professor vive todo dia. O pai não consegue dar conta do filho uma hora, na hora de fazer uma lição, e o professor passa a manhã inteira com 30 na sala de aula. Né? Então, a gente tem que valorizar esses profissionais. Né? A gente tem que ter um reconhecimento público do papel que esses profissionais têm, e eu acho que depois da pandemia, todo mundo percebeu que não é fácil. Né? É uma carreira que envolve muita dedicação, para quem é vocacionado mesmo. E quantos vocacionados que a gente enxergou durante a pandemia, se virando nos 30 aí, ligando para aluno, mudando uma série de... construindo opções para poder ensinar esses alunos nesses momentos de adversidade. Isso é interessante. Durante sua fala, eu até coloquei 2 comentários do Everson e da Amanda, porque eles estavam falando sobre isso, sobre a valorização dos professores.
sobre o fato de que professores não estavam sendo valorizados por alunos e nem por pais, e também, às vezes, até pelo poder público, com pouco investimento em salários, enfim. Então, isso é extremamente necessário. João, eu sei que o tempo está avançado, eu te agradeço. Estou à sua disposição. E até no final de tudo, eu acho que a gente resume bem com uma palavra, né? Tudo que nós falamos hoje aqui, o que nós vamos ter que viver a partir de agora é uma maior integração. Nós vamos ter que ter integração de pessoas, nós vamos ter que ter integração de áreas, nós vamos ter que ter integração de ambientes, nós vamos ter que ter integração entre o poder público e a sociedade, nós vamos ter que cada vez mais estar integrados, porque só juntos mesmo nós vamos conseguir reverter tudo isso, e inclusive, agora diagnosticando todos esses problemas que nós pontuamos, e até outros que nós nem conseguimos pontuar aqui, mas conseguimos ter alguns diagnósticos durante essa pandemia, além do vírus. Nós tivemos outros diagnósticos nas diversas áreas. Então, com esse diagnóstico em mãos, qual vai ser o roteiro, né? Qual vai ser o plano de tratamento para a gente recuperar a nossa sociedade de uma forma geral. João, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer enorme. O seu Antônio Roberto até colocou aqui, ó, Antônio Roberto de Souza, colocou sobre o novo normal também, que novos hábitos irão surgir e vão fazer parte da nossa rotina, fez com que as coisas mudassem no nosso dia a dia, como já vem acontecendo há 4 meses. E eu acredito que, de fato, esse novo normal veio para ficar. E tomara, eu até, querendo tomar só mais um pouquinho do seu tempo, contando uma história rápida, como eu trabalho bastante nessa área social, eu lido muito com os dois lados, né? Integrando doadores com pessoas que estão necessitando, que precisam de doação. E nesse período de pandemia, eu vi que o número de doações voluntárias aumentou demais. As pessoas começaram a ver mais de perto as necessidades dos outros, a interagir com essas necessidades, e por isso elas começaram a se dispor mais a ajudar, a trabalhar, enfim. Aquela questão agora eu conheço, tem um trecho da Bíblia, de Jó, que ele diz assim, que, Senhor, eu conhecia você apenas de ouvir falar, mas agora meus olhos te viram. Então, meu conceito mudou. Tem muita coisa que a gente conhecia só de ouvir falar, mas durante essa pandemia a gente viu. Então, o nosso conceito mudou e as nossas atitudes têm que mudar a partir disso. João, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Lindo isso que você falou. Eu acho que a pandemia, ela traz legados muito difíceis, trágicos, né? Faz a gente refletir muito, mas ela também traz legados positivos. A gente, dependendo do jeito que você olha, a gente tem toda a oportunidade de sair melhor do que a gente entrou. E eu acho que a gente vai sair. Eu acho que a questão da solidariedade, da generosidade, é uma coisa que de fato veio tão forte, né, na nossa sociedade. Eu acho que a pandemia trouxe isso. Eu acho que um grande legado que a pandemia vai deixar, de fato, é a questão da generosidade, da solidariedade, que não dá para você ser feliz sozinho. Não dá para ser feliz sozinho, não dá para a gente achar que a gente é autossuficiente, que a gente se basta, né? Que a gente precisa enxergar o outro. Você estava falando do Estado, do tamanho do Estado, que é uma grande discussão aí que a gente enfrenta, doutrinária e tal. Depois de 10 anos de vida pública, Edson, eu vou te dizer para todos que estão nos ouvindo aqui o seguinte: eu não acredito mais em esquerda, em direita, se é o estado máximo, se é o estado mínimo, se é o estado necessário. Eu, com 10 anos de vida pública e vivendo o que eu vivi, eu tive encontros muito particulares, em diversas situações, com pessoas pessoas muito simples, que mudaram completamente o meu jeito de ver o mundo. E hoje, eu costumo dizer o seguinte, que eu não acho que a construção de uma sociedade melhor, mais justa, que a nossa salvação está em ser de centro, ou ser de direita, ou ser de esquerda. Eu acho que a gente vai ser uma sociedade melhor, uma sociedade mais humana, mais igualitária, menos desigual. Não é por esses conceitos, né, de esquerda, de direita ou de centro. Eu acho que passa pela nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Sabe? Eu acho que a construção de uma sociedade melhor passa necessariamente pela nossa capacidade, pela recuperação que nós vamos ter de nos colocarmos no lugar do outro. Portanto, pela empatia. E quando eu falo de se colocar no lugar do outro, sonhar o sonho do outro como se fosse o próprio sonho, lutar a luta do outro como se fosse a própria luta.
é sofrer o sofrimento do outro como se fosse o próprio sofrimento. Eu acredito nisso, que a construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, e que eu acredito, como você acredita, mais cristã, com princípios e valores cristãos, passa exatamente pela nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Né? E isso não é uma questão de esquerda ou de direita. Né? Essa é uma questão, de fato, de valores que a gente alimenta e que às vezes vem de casa, né? Que a gente aprende isso de pequenininho. E eu estou cada dia mais convicto disso. Então, poder fazer uma discussão tão rica como a gente fez aqui, com uma pessoa que acredita, como você acredita, que para servir não precisa de mandato, não precisa estar investido de mandato. Você é uma pessoa, Edson, eu te conheço, você tem espírito público. E quem tem espírito público tem independente de mandato. Eu conheci muita gente na minha curta vida pública que achava que tinha que fazer algo pela sociedade quando ganhava a eleição. Quando perdia a eleição, ele voltava para os seus negócios, para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, como se ele não tivesse mais responsabilidade na construção dessa sociedade que a gente falou aqui. Né? E você não, você é o oposto disso. Você não tem mandato, você faz da política um instrumento de serviço para a população, né? E tem espírito público, porque isso é espírito público. Né? É pensar no coletivo, é saber que nós não vamos, que ninguém vai para o céu sozinho. Eu acredito nisso. Ninguém vai para o céu sozinho. Né? Ou seja, a construção é coletiva. Né? E a minha salvação depende do outro, de enxergar o outro, de estar com o outro. Né? Então, acho que esses princípios e valores, eles virão mais fortes depois da pandemia. Porque as pessoas exercitaram mais a sua empatia, né? A sua capacidade de solidariedade, a sua generosidade. A pandemia vai nos deixar isso como legado, não tenho dúvida. Né? E mais pessoas como você, eu espero que a gente tenha. Né? Pessoas que vão para a escola para fazer trabalho voluntário, como você faz aí em Ibaté, né? Trabalho voluntário. Pessoas que têm esse compromisso. Pessoas como o pastor, nosso querido pastor Joel, que eu conheci junto com você, né? E que faz um trabalho maravilhoso. Eu quero deixar um abraço aqui ao pastor Joel também, porque eu sei do trabalho que vocês fazem, de ir, o Sacode a Praça, que você já me contou como que funciona, de ir começou na praça, agora vai para as escolas e leva uma parte da comunidade para dentro das escolas, para se relacionar com as famílias. Né? Isso é fundamental, não dá para a gente imaginar a educação com a família longe da escola. Não dá, Edson. Lugar de família também é dentro da escola. Lugar do pai e da mãe também é dentro da escola. E quando a escola acolhe as famílias e ela ultrapassa ali os seus vínculos de aprendizado e abrindo as suas portas para que a família venha, para que voluntários apareçam, para que serviços sociais aconteçam, como vocês fazem aí em Ibaté, né, no Sacode a Praça, é nisso que eu acredito. Eu acredito nisso. Que a construção é essa, de uma escola aberta, das famílias, da comunidade da escola, exatamente como vocês estão fazendo aí em Ibaté, independente de cargo público, independente de ter mandato. Então, eu fiquei muito feliz de poder participar desse bate-papo com você. Você é uma esperança para nós, é uma esperança para nós. Para quem gosta da política e acredita que a política é bendita, né? Quando ela é feita, a política não é maldita. A política, quando ela é feita com princípios, com valores, ela é capaz de transformar a vida das pessoas para melhor, a vida de milhares de pessoas para melhor. Então, eu acredito na política, mas para que a política seja de fato um instrumento de transformação da sociedade, a gente precisa de boas pessoas, de bons políticos, de pessoas que saem da sua zona de conforto para poder oferecer a sua história, o seu currículo para a política. Então, eu fico muito feliz de ver você se envolvendo desse jeito, discutindo, colocando a sua história, os seus princípios à prova, né, para o crivo da sua população, dos seus, como você está fazendo, e dando a cara a tapa, né, fazendo com que as pessoas, de fato, provocando as pessoas para uma mudança transformadora. Então, estou muito feliz, conta comigo, eu gosto muito de você, você é um irmão, né, e eu estou aí do seu lado, por dia que você precisar, o dia que você achar importante, né, a minha participação, a minha presença, você pode contar comigo, que vai ser um prazer para mim conversar com pessoas que têm a mesma preocupação e o mesmo espírito público que você tem. Muito obrigado pela oportunidade, viu, meu irmão? Obrigado, João. E até agradeço, fico até sem jeito com seus elogios, porque vindo de você significa muito, porque você é um cara que eu me espelho.
de fato, porque eu vejo em você qualidades que eu quero seguir na minha vida pública, como eu já tenho seguido. E meu pai sempre dizia isso, né? Ele fala sobre a necessidade, você quer mostrar o que você vai fazer, então você tem que mostrar o que você já fez. E você citou o pastor Joel, ele tem um ditado que ele sempre usa há bastante tempo, que diz o seguinte: quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma desculpa. Tem gente que arruma desculpa, fala que não tá nem, não foi eleito, não está em nenhum cargo político, enfim, arruma desculpa para tudo. Mas quem quer de fato fazer algo que mude a vida das pessoas, mesmo que minimamente, às vezes a gente acha que as nossas atitudes são insignificantes. Você falou sobre o Dia da Família, né? Que a gente começou na praça, depois foi para as escolas. Eu me lembro de uma vez que, quando a gente ainda estava na praça, nós temos várias atividades, né? Contar uma história rapidinho, mas é que você me lembrou ela. A gente tem várias atividades como manicure, corte de cabelo, brincadeiras para as crianças, distribuição de pipoca, algodão doce, teatro, enfim. E uma senhorinha veio falar comigo, a gente estava terminando um dos eventos, e ela veio falar comigo: você é o Edson? Eu falei: sou. É você que coordena? Eu falei: sou eu que coordeno, né? A gente faz pela Igreja Avivamento Bíblico, mas sou eu que coordeno. E ela falou assim: eu queria te agradecer. Ela capou nos meus braços assim, o olho meio marejado, e falou: queria te agradecer. Eu falei: mas por que a senhora quer me agradecer? Falou: porque eu tinha um sonho de um dia fazer meu cabelo e minha unha num salão de beleza, mas eu nunca consegui. Mas eu consegui fazer aqui, porque nós tínhamos lá pessoas voluntárias, inclusive mandar um abraço, tem muitos deles que estão assistindo aí. Para você ter uma ideia, o nosso último evento nós tínhamos mais de 100 voluntários, pessoas que abrem mão do seu tempo, colocam seus esforços, todo o seu conhecimento nas mais diversas áreas, para, às vezes, tirar a roupa dos seus trabalhos e colocar uma roupa de palhaço e fazer a alegria de muita gente. Obrigado, João, mais uma vez, e obrigado por me fazer lembrar disso. Que legal, parabéns, isso que vale. É isso que vale, né? Isso não tem preço. Obrigado, viu, Edson? Um beijo a vocês todos, que Deus abençoe. Né? Obrigado a todos que participaram com a gente aqui também. Um grande abraço. Abraço, gente. Muito obrigado, viu? Até mais.